Fala galera, professor Camacho na área, Mundo Química. O tema da aula de hoje é sobre aquele negocinho que tem um monte de símbolo, elemento químico, tabela periódica. Puta, eu quero sair correndo. Assim como os modelos atômicos, a tabela periódica também tem um histórico. Vários cientistas já trabalharam com ela. O histórico da tabela periódica começa com a Lei das Tríades, de Oppenheimer. Também temos o parafuso telúrico, de Jean-Courtois. Posteriormente, temos as leis das oitavas, de Newsland. Seguindo no histórico, chegamos a Mendeleev, o grande pai da tabela periódica. A tabela de Mendeleev foi muito importante para a química. Nela já são colocados os elementos com suas massas atômicas. Mendeleev foi tão importante e tão inteligente que deixou espaços vazios na sua tabela para serem completados posteriormente. Terminando o histórico da tabela periódica, temos o modelo de Moseley. Moseley foi muito importante e é nossa tabela atual, pois aqui trabalhamos com números atômicos. Os elementos químicos estão classificados segundo os seus números atômicos. Aqui está um esboço da tabela periódica. Nele, podemos verificar que à esquerda temos os metais. Os metais são os principais constituintes da tabela periódica. Do grupo 1, bem à esquerda e acima, está o hidrogênio. Falando em hidrogênio, vocês sabem o que o delegado falou para o hidrogênio quando ele foi preso? Não falou nada. Ele não tem direito à ligação, ele não tem família. É isso mesmo, o hidrogênio não tem família, ele não se encaixa em nenhum grupo da tabela periódica. Continuando, percebam que à direita nós temos uma escadinha. À direita dessa escadinha, nós temos os semimetais. Continuando à direita, nós temos os ametais. E bem à direita, como último grupo, nós temos os gases nobres. Vamos falar um pouquinho sobre os metais. Os metais têm como principais características serem brilhantes, condutores de eletricidade e calor, maleáveis e dúcteis. Já os ametais, eles não têm brilho, não conduzem eletricidade e são quebradiços. E os semimetais? Bom, os semimetais têm propriedades ou características intermediárias entre os metais e os ametais. A estrutura da tabela periódica apresenta os elementos químicos ordenados conforme o seu número atômico. Vou utilizar o elemento alumínio para demonstrar a simbologia dos elementos na tabela periódica. O alumínio tem símbolo Al, o símbolo vem sempre no meio. Acima do símbolo, nós temos o número atômico, que é o número de prótons e elétrons de cada elemento químico. Abaixo do símbolo, nós temos a massa atômica, que demonstra a média aritmética ponderada de todos os isótopos deste elemento químico. A tabela periódica apresenta elementos naturais e artificiais. Os elementos naturais estão até o número atômico 92. Acima do número atômico 92 estão os elementos artificiais. Elementos artificiais? Sim, elementos artificiais são aqueles que nós não encontramos na natureza. Eles são produzidos a partir de fusões ou fissões nucleares. Os elementos artificiais são classificados como cisurânicos, aqueles que vêm antes do elemento químico urânio, e transurânicos, aqueles que vêm depois do urânio. A estrutura da tabela periódica apresenta as colunas, que são os grupos ou famílias, e as linhas, que são os períodos. Todos os elementos que estão no mesmo grupo ou família apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Lembrando, a camada de valência é a última camada eletrônica.
Todos os elementos que se encontram no mesmo período da tabela periódica possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Ainda falando na estrutura da tabela periódica, devemos nos lembrar que os grupos são divididos entre elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos de transição, grupo 3 ao 12, não possuem nome de família. Já os elementos representativos, grupo 1, 2, 13 a 18, todos possuem nomes. Como, por exemplo, o grupo 18, que são os gases nobres. Não podemos nos esquecer dos elementos de transição interna, os actinídeos e os lantanídeos. Por uma questão estética, eles foram retirados do período 6 e 7 e colocados exatamente embaixo da tabela. Se os químicos não tivessem feito isso, olha só como é que seria a tabela. Feia, né? A formação da tabela periódica seguiu a distribuição eletrônica do diagrama de energia. Tu te lembra? Diagrama de Linus Pauling. Então, nós podemos verificar como estão os subníveis de energia dentro da tabela. S, o P, o D no centro e o F nos actinídeos e lantanídeos. Podemos classificar ainda os elementos químicos em relação ao seu estado físico em temperatura ambiente. As substâncias gasosas são os gases nobres, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o hidrogênio. Os elementos líquidos são o mercúrio e o bromo. Todos os demais elementos são sólidos à temperatura ambiente. Vamos agora às propriedades que nós podemos verificar dentro da tabela periódica. As propriedades que verificamos na tabela periódica são aquelas que aumentam ou diminuem quando existe o aumento do número atômico. Podemos classificar essas propriedades em aperiódicas e periódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas que ou só aumentam ou só diminuem com o aumento do número atômico. Já as propriedades periódicas aumentam ou diminuem quando nós trocamos de período na tabela periódica. Ou seja, o gráfico das propriedades periódicas tem altos e baixos, enquanto que um gráfico de uma propriedade aperiódica só é crescente ou decrescente. São exemplos de propriedades aperiódicas a massa atômica e o calor específico. Percebam nesses dois gráficos que existe ou um aumento, como no caso da massa atômica, ou uma diminuição, como no caso do calor específico. Vamos agora às propriedades periódicas. Elas são mais importantes. Vamos a elas. Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. O raio atômico é o tamanho do átomo. Ele é definido pela distância entre o núcleo do átomo e o elétron mais externo, ou seja, o elétron da camada de valência. Existem duas Temos duas maneiras de verificarmos o tamanho do raio dentro da tabela periódica. A primeira é dentro do grupo. Dentro do grupo, quanto mais abaixo, maior é a quantidade de camadas nesse átomo. Ora, se o raio atômico é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo, quanto mais abaixo dentro do próprio grupo, maior é o raio atômico. Não podemos usar essa definição para classificarmos raio atômico dentro dos períodos, porque todo elemento que está no mesmo período tem o mesmo número de camadas. Ora, temos que trazer uma outra definição. E essa definição é o número de prótons dentro do núcleo. Nós sabemos
que todos os elementos que estão na mesma linha, ou seja, no mesmo período da tabela periódica, têm o mesmo número de camadas. O que muda então de um elemento para o outro? O número de prótons dentro do núcleo. Lembram-se? Quanto mais à direita, maior é a quantidade de prótons dentro do núcleo. Então, num mesmo período, quanto mais à direita, maior é o número de prótons no núcleo, maior é a carga nuclear, menor será o raio atômico. Para ficar bem claro, quanto mais à direita na tabela, maior é a quantidade de prótons no núcleo. Maior é a carga nuclear, menor será o raio, pois este núcleo tem mais força para atrair o elétron da última camada. Como exemplo, vamos verificar o grupo 1 da tabela periódica. No grupo 1, nós temos o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Quem seria o elemento com maior raio? Aquele que está mais abaixo, pois tem maior número de camadas eletrônicas. Como exemplo do crescimento do raio atômico nos períodos, podemos verificar o terceiro período da tabela periódica. Nele, encontramos o sódio, magnésio, alumínio, silício até o argônio. Quem seria o menor elemento? O argônio, pois o argônio tem maior quantidade de prótons dentro do núcleo. Quem seria o maior elemento desse período? O sódio, pois o sódio tem o menor número de prótons dentro do núcleo. Resumindo então como é o crescimento do raio atômico na tabela periódica, nós só precisamos acompanhar as flechas. O raio atômico crescerá na tabela para a esquerda e para baixo. Falando em raio atômico, é importante salientar a diferença entre raio atômico e raio iônico. O raio atômico de um elemento vai modificar quando eu retirar um elétron da última camada. Se eu retiro um elétron da última camada, o núcleo tem mais força para atrair esse outro elétron da última camada. Logo, quando o elemento vira um cátion, porque perdeu um elétron, o seu raio iônico é menor. Já no caso do elemento virar um ânion, ou seja, ganhar um elétron, é o contrário. Imaginem, nós temos um átomo que tem um tamanho específico e agora ele ganha um elétron. Ganhando um elétron, ele vai ter muito mais energia dos elétrons do que dos prótons. Ou seja, o núcleo vai ter menor força nuclear para atrair esse elétron da última camada. Quando o átomo vira um ânion, ele fica maior. A próxima propriedade periódica é a energia ou potencial de ionização. A energia ou potencial de ionização é a energia que o átomo precisa absorver para liberar um elétron no estado gasoso e isolado. Onde é mais fácil retirar um elétron? Em um átomo grande ou em um átomo pequeno? Quem respondeu em um átomo grande, acertou, porque o átomo grande tem o seu núcleo mais afastado do elétron da última camada. Ou seja, eu preciso absorver uma pequena energia para retirar esse elétron. Já num átomo pequeno, o núcleo está mais próximo do elétron da última camada. Logo, eu tenho que fornecer muito mais energia para conseguir retirar esse elétron. Então, energia de ionização e raio atômico são inversamente proporcionais. Maior o raio, menor a energia. Menor o raio, maior a energia. No esboço da tabela periódica, o crescimento da energia de ionização será o contrário do raio atômico. Falando em energia de ionização, é muito bom lembrar o que acontece com as energias de ionização ao retirarmos mais de um elétron de um átomo. Quando retiramos o primeiro elétron, nós temos a primeira energia de ionização.
Ora, o átomo vai ficar menor, porque retiramos um elétron. Agora, a segunda energia de ionização vai ser muito mais intensa. Nós vamos ter que fornecer muito mais energia para conseguir tirar o segundo elétron. Assim, para conseguir retirar o terceiro elétron, vamos ter que fornecer uma energia muito maior. Ora, o que nós podemos definir? A primeira energia de ionização é muito mais fraca que a segunda, que é muito mais fraca que a terceira. Quanto mais elétrons retiramos, maior é a energia que precisamos fornecer. Outra propriedade periódica é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Esta é a energia liberada quando um átomo isolado e no estado gasoso captura um elétron. Vamos fazer a mesma comparação que fizemos com o raio atômico. Onde é mais fácil capturar um elétron? Com um átomo grande ou com um átomo pequeno? Quem respondeu com um átomo pequeno acertou. Um átomo com um raio atômico pequeno tem muito mais facilidade em capturar um elétron. No esboço da tabela periódica, a afinidade eletrônica cresce da mesma forma que a energia de ionização, com uma diferença. O grupo 18 dos gases nobres está arriscado. Está arriscado porque os gases nobres não têm afinidade por elétrons. Eles já têm a última camada eletrônica completa. A eletronegatividade é a próxima propriedade periódica. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons em uma ligação química. Serão mais eletronegativos os elementos que conseguirem atrair mais elétrons nas ligações químicas, ou seja, átomos menores têm maior eletronegatividade. No esboço da tabela periódica, verificamos que a eletronegatividade cresce para a direita e para cima, sendo o elemento mais eletronegativo o flúor. Cabe salientar aqui novamente o grupo 18, os gases nobres, está riscado. A eletropositividade é a tendência em um elemento ser um metal, ter um caráter metálico. Então, esses elementos que são eletropositivos não vão querer ganhar elétrons, eles querem doar elétrons. E quem costuma, na tabela periódica, a doar elétrons são os metais. Quanto maior a eletropositividade, maior é o caráter metálico, maior é a tendência em doar elétrons. Por isso, no esboço da tabela periódica, a eletropositividade cresce para a esquerda e para baixo, sendo o frâncio o elemento mais eletropositivo. As próximas propriedades periódicas são especiais, porque falarão sobre propriedades físicas. Começamos com a densidade. A densidade é a razão entre massa por volume. Ora, a fórmula da densidade é a fórmula do amor. M de massa, V de volume. Um coração. Olha que bonitinho. No esboço da tabela periódica, verificamos que a densidade cresce nos grupos para baixo e nos períodos de fora para dentro. Ou seja, a maior densidade está nos elementos do centro da tabela periódica, sendo o ósmio o elemento mais denso que existe. Ósmio? Nunca ouvi falar? Ouviu sim. Se tu estás escrevendo agora, estudando junto com essa aula com uma caneta, na pontinha da tua caneta, olha agora lá para a pontinha dela, tu tem uma bolinha. Essa bolinha é feita de ósmio. E por que ela é feita de ósmio? Para não ter nenhum tipo de deformação com a pressão do teu uso. Por fim, vamos falar das propriedades ponto de fusão e ponto de ebulição.
As propriedades ponto de fusão e ponto de ebulição são as mais difíceis de serem verificadas no esboço da tabela periódica. Percebam, nos grupos 1 e 2, 11 e 12, o crescimento é de baixo para cima. Em todos os outros grupos, o crescimento é de cima para baixo. Nos períodos, o crescimento é de fora para dentro. Não esqueçam, estas propriedades são as únicas que têm esta diferenciação. Essa aula de propriedades periódicas e tabela é bem extensa. Vocês, acompanhando comigo, perceberam como ela tem detalhes. Então, agora é o momento de tu assistir essa aula novamente, anotar nos esboços das tabelas para onde cresce e para onde decresce cada propriedade, resolver os exercícios que estarão no site. Agora é tudo contigo. Continua focado no teu plano de estudos e rumo ao topo do Enem. E aí, curtiu a aula? Então, dá um like aqui, compartilha com os amigos. Cara, com essa aula de propriedades periódicas, eu já não sei onde é em cima, onde é embaixo. Se tu gostou, curte pra caramba aí.